Bem, qual que é a alternativa que se propôs ao ministro Lupe e ele encampou com muito vigor, empenho e alegria? A adoção do contrato de aprendizagem. Vamos lá. Havia um empecilho real para que se adotasse o contrato de aprendizagem com pessoas com deficiência, que era o limite teto. A aprendizagem inicialmente se podia fazer até os 18 anos. Depois a CLT foi alterada, mudou-se para 24 anos. Mas fizemos uma proposta ao governo, por meio de uma medida provisória, que se tornou lei e que já mudou a CLT, está lá no artigo 428, parágrafos 5º e 6º da CLT, que o contrato de aprendizagem para pessoas com deficiência não tem limite de idade, teto, etário. Você pode ser 45 anos, ter 45 anos de idade e ser aprendiz. E com relação a pessoas com deficiência mental, não se exige a escolaridade normal, e sim habilidade para a função, parágrafo 6º do artigo 428, colocados pela Lei 11.180, se não me engano. Né? Então isso já é uma realidade. O que nós estamos fazendo aqui no Paraná? E aqui depois eu vou pedir o depoimento da Leonicela, tanto como ex-representante do Sistema S, como atual membro da Unileu e da própria IFE. Nós estamos implementando contratos de aprendizagem na Volvo, no HSBC, estamos implementando contrato de aprendizagem na Risotolândia, com a APAI, com pessoas com deficiência intelectual. Como funciona isso? Então, você faz um convênio entre a empresa e a organização de pessoas com deficiência. Com isso, você se habilita, se essa organização for habilitada em programas de formação profissional, e normalmente as ONGs são, porque essa é uma atribuição que o terceiro setor assumiu há décadas, porque o governo nunca fez. Então, quem sabe fazer habilitação de pessoa com deficiência no Brasil é ONG. Então é um know-how que já vem sendo acumulado há décadas pelo terceiro setor e que o Senai ainda não se, do qual o Senai e o Senac ainda não se apropriou. Né? Muito menos as empresas. Então, veja só, não só é a obrigação da empresa qualificar as pessoas com deficiência, que é por isso mesmo que existe a cota porque a sociedade brasileira foi deficiente em oferecer educação competente para as pessoas com deficiência, então as pessoas com deficiência tiveram que se educar em terceiro setor, na ONG. Né? Então, é obrigação, sim, da empresa contratar pessoas com deficiência e habilitá-las. Como ela habilita os seus próprios colaboradores. É engraçado que o empresário não vê problema nenhum em habilitar os colaboradores sem deficiência, mas os com deficiência ele vê problema. É engraçado isso, né? Quer dizer, se eu vejo uma afirmação dessa no processo, eu considero discriminatório. Né? Então, veja, um exemplo muito bonito que a Leonicela ajudou a implantar. Nós pegamos meninos da APAI de Araucária, né, Leonicela? Araucária. E colocamos dentro da Risotolândia. Eles já estão contratando esses meninos. Primeiro como aprendizes, agora estão sendo incorporados à linha de produção normal. Pessoal da APAI. Né? Pessoal da APAI. Lá em Toledo também, parece que na Sadia, está vendo, não sei se andou para frente, mas nós começamos um programa lá também, nesses termos. A Unileu implantou junto ao HSBC um programa fantástico de qualificação de bancários para o HSBC. Em 3 anos eles cumpriram a cota de 1.300, que eles vinham relutando há 10 anos para cumprir. Eu vou contar a história porque o HSBC se tornou meu parceiro, meu amigo, e o próprio diretor também, então não há problema. Nós ficamos discutindo 3 horas, e diziam eles, não, porque o HSBC é uma empresa que tem muita qualificação, cadê meu café? Aqui. Então, porque exige muita qualificação, e aí a pessoa com deficiência não tem qualificação, fiquei discutindo, falando desse negócio da aprendizagem e tudo mais, 3 horas de discussão. 3 horas. Eu vou ter que entrar com uma ação, eu vou cobrar 50 milhões de multa, vocês vão investir aí, 2 milhões, vão resolver esse problema. Bom, depois de 3 horas, o diretor, que eu não vou dizer quem é, começou a se emocionar e chorou. Foi as lágrimas. E disse o seguinte, Ricardo, você me convenceu. O problema é que meu pai era cego e não trabalhava. Então eu tinha para mim que pessoa com deficiência não produz. Vejam só como questões de âmbito cultural, pessoal, acabam afetando decisões institucionais. Certamente aquela pessoa que relatou aquela sentença, aquele acordo, que diz que cego não pode isso, não pode aquilo, porque ela não conhece. Né? Então, assim, o que nós temos que fazer? Eu acho que, assim, primeiro, há que haver um movimento muito forte de aproximação do terceiro setor com o Sistema S, com as empresas.
Isso é fundamental para que as empresas tenham como lidar com a questão de formação das pessoas. Por quê? Por causa daquilo que eu disse. Quem sabe fazer isso no Brasil é o terceiro setor. Não é o Sistema S ainda. Eles estão até aprendendo, mas não sabem ainda. Né? E as empresas têm que desmistificar, né? Eles acham que vai morder, vai não sei o quê. Né? Não morde. Né? Uma vez teve uma empresa que eu estava num evento lá em São Paulo, Carmanguia. A Carmanguia já tinha cumprido a cota. Não é isso, Clemente? Então, aí tinha lá uma pessoa lá da Carmanguia falando num evento, uma moça simpaticíssima que disse o seguinte: olha, eu estava lá trabalhando, nós já estamos acostumados a lidar com deficiente aqui, para nós isso não é problema. Mas eu estava lá na minha sala, tal, do RH, chegou um senhor sem os dois braços. Falou o seguinte: eu queria trabalhar, eu sou engenheiro de produção, queria trabalhar. Tá, e como é que o senhor trabalha? Com um computador. E ela ficou olhando pro cara assim: cadê? Né? Aonde? Como? Sem nenhum braço, como é que faz? Né? Não, mas como é que o senhor trabalha? Não, a senhora pode me levar lá para a linha de produção? Chegou lá na linha de produção, com o rapaz, ele pegou, sentou-se a uma cadeira, tirou o teclado do computador da mesinha e colocou no chão. E passou a digitar com os pés, muito mais rápido do que qualquer pessoa que ela já havia visto. Parou a fábrica para observar o trabalho daquele cidadão, ele foi incorporado à equipe, e eu não estou mentindo, segundo ela, depois do ingresso daquele senhor na equipe, a produção aumentou em 20%. Então, vejam, essa questão é um tabu cultural. Né? Eu sempre digo nas minhas palestras, não vou ficar falando de novo a mesma história.